Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje dedica o programa a falar sobre programas de trainee. As empresas brasileiras têm investido nesses programas com o objetivo de encontrar, buscar novos talentos no mercado de trabalho. E saber aproveitar bem estes programas pode ser o caminho para uma carreira de sucesso. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós trouxemos ao Mundo Corporativo hoje o Cláudio Gonçalves Mendonça Santos, vice-presidente de Gente e Gestão do Grupo Andrade Gutierrez. E nós começamos, Cláudio Santos, definindo o seguinte: trainee e estagiário são a mesma coisa, são coisas diferentes. O que são? Milton, são diferentes, né? Basicamente, a principal diferença entre o trainee e o estagiário é que o estagiário ele ainda está cursando, né, a sua formação, a sua universidade durante o programa de estágio, e o programa trainee a gente contrata jovens já formados, né? No nosso caso, na Andrade UTR, a gente contrata jovens até 2 anos depois da sua formação acadêmica. Então essa é a principal diferença entre os dois Ou programas. seja, para ser trainee em qualquer empresa, você já tem de estar formado. Exatamente. E em qualquer função, porque o programa de trainee, por exemplo, da Andrade Gutierrez, quando convida as pessoas a participar, as pessoas a se inscreverem, convida já para determinadas funções ou é um programa aberto aos jovens formandos? Olha, Milton, logicamente depende das empresas exatamente quais são os critérios de participação nos seus devidos programas de trainee. No nosso caso, a gente entende que quando você contrata um trainee, você está investindo principalmente no potencial que aquele jovem tem de crescimento futuro. Então, o que você tenta identificar nele é a sua capacidade de crescer, né, e de performar e ajudar a empresa a performar. Então, daí o entendimento que não é necessariamente a formação acadêmica o principal fator relevante nesse processo de escolha. É lógico que a gente também tem que ter pragmatismo no processo de escolha. Você precisa, né, conseguir selecionar. E daí a importância, sim, de exigir uma formação acadêmica. Porém, a gente entende que não é necessariamente uma formação acadêmica específica que é mais importante. Porque esses jovens, na verdade, ingressando no programa, eles vão poder, ao longo, depois de um ano de formação, participar junto com a empresa da tomada de decisão da área que eles vão atuar. Então, por exemplo, não quer dizer só porque um jovem formado em direito entra na organização que ele vai ter que necessariamente trabalhar no departamento jurídico, né? Esse jovem advogado pode, por exemplo, trabalhar na área financeira, caso ele demonstre interesse, demonstre vontade e a empresa veja capacidade, potencial para ele se desenvolver nessa área. Daí essa Qual a leque. importância hoje do programa de trainees nessa busca de novos talentos no mercado de trabalho? Olha, eu diria que é fundamental, porque, na verdade, qualquer empresa, o que garante a continuidade da empresa, né, quer dizer, a perpetuidade dessa empresa no futuro, é você conseguir suceder os executivos, né? Todos nós temos um período de vida útil, né, na nossa vida profissional, e as empresas deveriam perdurar muito além disso. Então, qualquer empresa está constantemente buscando gente que é aderente à cultura da empresa e que gosta da empresa e que performa dentro da empresa, é fator sine qua non para sua continuidade. Então, programas como o programa de trainee e como o programa de estágio também, eles garantem que você tem uma entrada constante de gente na base da organização, né, jovens, talentosos, e que você vá investir na formação deles ao longo do tempo. Quer dizer, você forma eles ao longo da sua carreira, então você tem a oportunidade de dar formação para eles, tanto comportamental, ou seja, ele ser aderente à cultura da empresa, ele viver os valores da empresa, ele gostar de viver naquela organização, ele ser agente de disseminação dessa cultura, e também formação técnica, né? Você ajudar ele a aprender o ofício dele, seja em determinadas fases de sua carreira, né? Não necessariamente uma pessoa tem que seguir uma mesma carreira ao longo de toda a sua vida profissional. Inclusive, se você contrata um jovem talento e você quer que eventualmente ele venha a ser o presidente dessa empresa, o cargo de presidente é intrinsecamente um cargo generalista, né? Ele vai ter que entender de tudo um pouco, de finanças, de RH, de área comercial, né, de área de produção. Então, se esse profissional, se ele tiver experiências diversas ao longo de sua carreira, com certeza você vai formar um presidente mais
capaz de exercer aquela função. Então, daí a importância de um programa como esse, onde você vai ter a oportunidade de identificar esse jovem bem cedo na carreira dele e tomar ele pela mão e ajudar essa formação ao longo da sua vida E profissional. programas com essas características são típicos das empresas brasileiras. Não é comum se encontrar programas de trainee no exterior? Assim, a minha experiência profissional, né, fora, me mostra que o nome trainee, a marca, digamos assim, trainee, como a gente associa, né, com esse programa de captação de jovens depois de formação intensa durante, né, um período de um ano a 2 anos, com essas características, com essa marca, é uma característica mais do mercado brasileiro, né? Pela minha experiência, o nome trainee lá fora é muito associado com o que a gente chama de estagiário aqui, né? Mas eu diria até que é um fenômeno que vem crescendo para fora. Isso acontece no Brasil, ou poderia estar acontecendo no Brasil, até exatamente pela necessidade das empresas oferecerem a esses jovens que estão saindo da escola agora um conhecimento mais apurado à medida que a base educacional é frágil? Olha, eu não chegaria a ponto de dizer que a base é frágil, né? A gente tem excelentes escolas, né, universidades no Brasil, né? Cito algumas aí que são com certeza foco do nosso programa, como Unicamp, USP, UFRJ, PUC. Agora, com certeza, eu acho que o mundo acadêmico ele pode se aproximar mais do mundo corporativo, né? Não necessariamente, eu diria que o que o jovem aprende no mundo acadêmico, né, na sua experiência lá de tipicamente 5 anos, durante sua trajetória acadêmica na universidade, não necessariamente ele aprende como é que funciona o mundo corporativo na prática, né? Então, inclusive, dentro da nossa organização, a gente tem um programa de relacionamento com as universidades, que chama AG Universidades, onde a gente procura, inclusive, se aproximar das universidades. O que eu sempre digo é que o mundo acadêmico tem a teoria e nós temos a prática. E nada melhor do que juntar esses dois mundos, né? Nós, como empresa, devemos ir às instituições de ensino para poder captar esses recursos, né, esses jovens recursos, talentos, né, e dar para eles. E a gente pode dar para eles essa experiência prática que vai ajudar na formação deles. A propósito, o Grupo Andrade Gutierrez está com as inscrições abertas até o próximo dia 30 de agosto para esta que é a terceira edição do programa de trainee. Um programa que já é reconhecido pelo mercado. Quais são as características desse programa que o diferenciou dos demais ou que lhe oferece um destaque grande dentro do mundo corporativo? Olha, Milton, assim, o que eu posso citar do nosso programa, primeiro é um programa que a empresa dá muito valor, né? Eu acho que qualquer programa dentro de uma organização, programa de atração de gente, ele tem que ter suporte dos líderes, né? E nosso programa de trainees tem muito suporte da liderança da empresa, ou seja, as pessoas entendem que ele realmente é muito importante para a continuidade, para o futuro da organização. O nosso programa, a gente recebe inscrições, né, até o dia 30 de agosto. Existe um processo de testes online, né, no próprio período de inscrições, né? As pessoas se cadastram através de um site nosso, chama agjovem.com.br, ele se inscreve no nosso programa de trainee, ele faz uma série de algumas provas, tanto de inglês quanto de lógica, né? Tem algumas, né, testes online, e depois são 4 etapas de seleção. Então, primeiro ele passa por um que a gente chama de dinâmica de grupo, onde você avalia 15 jovens em situações específicas, a gente faz algumas situações, pede para ele fazer algumas apresentações, para se preparar, para discutir sobre situações corporativas, e ali dentro dessa dinâmica de grupo a gente tenta selecioná-los. Depois tem uma fase de entrevistas, onde a gente vai conversar individualmente com cada um, né? Também procurando ver um pouco das experiências que eles têm na sua vida, tanto profissional quanto pessoal, um pouco da sua aderência à própria cultura da organização. Depois tem uma etapa chamada business game, ou seja, jogo de negócios, que a gente procura colocar esses jovens em situações de decisão, né, como se fosse uma simulação de uma decisão de negócio. Eles têm que comprar uma empresa, eles têm que decidir aonde investir, se investe em marketing, se investe em
produção e assim por diante. E ali você tenta também, né, avaliar a capacidade desse jovem de trabalhar sob pressão, de tomar decisões, de trabalhar em grupo e assim por diante. E por último, a gente tem uma etapa que é uma conversa com os acionistas da empresa, que é o painel final, onde a gente, né, tem uma interação mais próxima com eles e daí tira o grupo final de aprovados do ano. De quantos você tem um número de vagas certo de quantos sairão lá desse grupo de trainee? Ô, Milton, nosso objetivo é contratar 20 jovens por 20 ano. jovens. Agora, esse número também ele não é exatamente fixo. Se tiver 25 que são muito bons, a gente vai contratar 25. E Ano nós passado estamos foram 23. falando em 20, 25 jovens de um universo de quantos inscritos normalmente? Alguma coisa como 30 mil. 30 mil jovens. Exatamente. O que reprova o jovem já no início? Olha, difícil falar isso. O que reprova o jovem, eu diria de um modo geral, é você ser muito inflexível. Você se demonstrar muito diferente do grupo. Eu acho que você, para passar num programa trainee, você tem que tentar entender, ler o ambiente, né, dentro. Primeiro você tem que conhecer muito da empresa, né? A primeira recomendação que eu faço é que você estude muito a empresa, que você pesquise o site, que procure baixar informações, relatório anual, né? Procure conversar com pessoas da empresa, né? Porque, no fundo, esse processo de inscrição do jovem num programa de trainees é também uma escolha dele em relação à empresa, né? Assim como a empresa está escolhendo o jovem, ele também está escolhendo a empresa, né? Existem vários programas de trainees no mercado e o que eu recomendo é que cada um encontre a empresa dos seus sonhos, né? Porque se você entra numa organização com um espírito de comprometimento de longo prazo, se você entra com o espírito de, pô, aqui é o lugar que eu quero desenvolver minha carreira, com certeza você vai ser muito mais bem-sucedido, você vai performar de forma muito melhor. Então, acho que o primeiro passo é você estudar profundamente a empresa e decidir mesmo qual empresa que faz mais sentido para você, para os seus valores. O Christian escreveu para o nosso e-mail e pergunta a você, Cláudio Santos, o seguinte: o que vocês procuram, o que vocês valorizam na hora de analisar o trainee que vai merecer uma das vagas disponíveis? Christian, obrigado pela pergunta. Christian, primordialmente o que a gente busca, né, como eu falei, nesse processo seletivo, que a gente não está necessariamente procurando experiência, né? Se a gente estivesse buscando experiência, a gente provavelmente buscaria profissionais com uma experiência profissional maior, né? Quando a gente faz esse programa de trainees, a gente busca potencial. Porém, para analisar esse potencial, você busca, né, experiências práticas que esses jovens tenham vivido e também a forma como ele se comporta durante o processo seletivo. Então, coisas como interesse, análise crítica, senso crítico, saber se posicionar, saber falar, saber ouvir, saber se colocar, saber discordar, né? É muito importante também saber concordar. Ou seja, são valores, né, que você procura. E, logicamente, que qualquer processo seletivo tem muito de subjetividade, não é uma ciência exata. Porém, né, eu acho que o que a gente busca nesse jovem é uma coisa que é muito falada, mas é muito difícil de definir o que é. É brilho no olho. Né? Falar é fácil. Agora, vai fazer um processo seletivo que você consiga exatamente definir o que é brilho no olho para mim, para você, Milton, para Luciana. É diferente. Mas a gente procura, né, esse algo mais, essa vontade. Assim. O jovem tem que ser muito. Ele tem que ser curioso, ele tem que procurar questionar o status quo. Porém, ele tem que questionar o status quo de uma maneira construtiva. Né? Não é só questionar. Criticar por si só. Ele tem que ter a capacidade de análise, de olhar, de ver o que funciona bem e de o que funciona mal e de como é que ele se coloca para poder propor melhorias. E, desculpe, só completando a sua pergunta anterior, que você perguntou sobre o nosso programa, eu falei do processo seletivo. Então, depois que esse jovem entra no programa, ele passa durante 10 meses, ele vai rodar todas as áreas da nossa organização. Então, a gente divide esses jovens em duplas, normalmente, e eles vão conhecer nas operações no Brasil, na América Latina, na África, na Europa, não só as operações do mundo de construção, né, operacional, mas também todas as operações do grupo. Então, eles vão conhecer o mundo corporativo,
eles vão conhecer nossas áreas de concessões, as nossas operações em telecomunicações. Ou seja, a gente quer que esse jovem, né, ao sair do programa Trainee, ele tenha uma visão geral do nosso grupo, que é muito diversificado, né? E por isso essa importância de dar para esse jovem, né, para esse trainee, uma visão global do negócio, tanto sob o ponto de vista do negócio em si, mas também muito importante sob o ponto de vista da multiculturalidade que hoje é nosso negócio. Então, levar um jovem desse para passar, sei lá, um mês num país como Angola ou como Guiné Equatorial é muito importante porque mostra para ele uma realidade que ele não está acostumado. E isso forma muito ele. O Jefferson quer saber se a faculdade que foi cursada, ela pesa na definição de vocês na escolha de um candidato. Jefferson, ela pesa, sim, pesa um pouco, mas eu diria que é um pouquinho. A gente, sim, como eu falei no início, a gente, né, exige a graduação, a gente sim tem critérios, né, de tratar, né, toda essa gama de 30 mil inscrições que a gente recebe em média para o nosso programa. Então nós temos que ser práticos, a gente tem que usar filtros, né? Existe uma capacidade limitada das pessoas que a gente consegue efetivamente trazer para essa dinâmica de grupo, para essas entrevistas, né? A gente não consegue com certeza botar todas as 30 mil pessoas dentro desse processo. Então, sim, a faculdade ela entra dentro de um critério, mas o que a gente vem procurando fazer ao longo desses 3 anos de programa Trainee é exatamente diminuir o peso da faculdade nesse processo decisório. Por quê? Porque a gente entende que tem muitos jovens com muito potencial que efetivamente não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade mais conceituada, digamos assim, num grande centro, né? Então, se a gente, dependendo do peso que a gente dá para esse fator dentro do nosso processo seletivo, a gente pode perder gente boa, né, que cursou faculdade em outras faculdades. Então, a gente procura, sim, diminuir um pouco esse peso. Vocês têm essa consciência de que desperdiçam muito talento? Sim, porque 30 mil pessoas, né, com certeza a gente tem gente que boa que não passa. E até, Milton, aproveitando sua pergunta, a gente criou um outro programa dentro da empresa chamado Talento Júnior, exatamente porque a gente estava vendo que tinha muita gente boa que a gente estava entrevistando e que não estava passando, né, não estava sendo aprovada para esse grupo dos 20 finais. Daí a gente criou um programa chamado Talento Júnior, que a gente, durante o processo seletivo desse programa Trainee, a gente também seleciona para esse outro programa. Só que esse programa, em vez do jovem ficar durante um ano conhecendo todas as áreas da organização, ele já entra, né? Nesse caso, ele já entra direcionado para uma área afim e vai ter uma formação também, né, ao longo do primeiro ano, mas não exclusiva, ou seja, dedicada. Ele não fica durante um ano oficialmente treinando. Ele já está trabalhando, né, na área afim, porém ele continua em formação. Assim como outros que estão nos escrevendo aqui, a Gláucia tem a seguinte preocupação: se o conhecimento de línguas pode ser definitivo na escolha e nessa seleção. E lendo aqui a frase da Gláucia, eu até posso perguntar o seguinte: o não conhecimento de línguas pode ser definitivo na seleção? Pode, com certeza pode, né? Hoje em dia, o Milton e Gláucia, inglês é a língua universal de negócios. Então, daí a importância de um jovem profissional, sim, investir na sua capacitação na língua inglesa. Sim, é importante. Nós somos uma organização, né, um grupo presente em todos os continentes, né? A gente está aí presente em mais de quase 40 países. A gente tem operações comerciais, operações de produção. Temos uma sede de uma construtora lá em Portugal. Então, assim, a gente realmente entende que é muito importante para esse jovem ter a língua inglesa, né, como característica. Porém, o nosso programa se passa em português. A gente leva, como eu falei, esses jovens, né, para conhecerem o dia a dia das nossas operações. Então, eles vão, por exemplo, visitar operações no interior do Pará, eles vão visitar operações em todo o Brasil e, logicamente, eu não consigo garantir, hoje em dia, na nossa organização, que ele vai receber essa formação prática em inglês. Então, ele tem que falar português, no nosso caso, ou espanhol, porque a gente consegue formá-lo em português caso ele fale espanhol. Mas a língua inglesa, sim, é uma exigência. Eu diria que, de um modo geral, é uma exigência de todo o mercado, digamos assim, de programa trainees. Agora,
é um tema polêmico, porque também, como eu falei, da mesma forma que eu falei da faculdade, que a gente talvez, ao exigir uma faculdade, né, mais conceituada, você pode abrir mão de um jovem talento que não teve a oportunidade, né, por uma questão social, de cursar essa faculdade. Da mesma maneira, se você exigir o inglês de uma maneira exacerbada, você também pode abrir mão de um jovem talento que você poderia ensinar inglês ao longo da sua carreira. Então, é uma questão realmente polêmica. Usando aqui aquela expressão que você usou, que é uma característica que vocês buscam nestes jovens, se o brilho no olho for realmente intenso, ele supera essas duas carências da língua Com e da certeza, faculdade. com certeza. No fundo é isso, com certeza. Se você conseguir achar esse jovem com essa vontade, com um alinhamento com a sua cultura, que é muito importante, né, com a vontade de aprender, com a vontade de se desafiar, né, com a vontade de superar obstáculos, né, e principalmente com a disciplina de investir na sua formação constantemente, isso vai ser uma coisa que ele vai tirar de letra. Porque ele vai aprender inglês. Porque ele vai desenvolver conhecimentos muito maiores do que necessariamente o que ele aprendeu lá naqueles 5 anos de formação na faculdade. Ele vai se tornar um profissional muito mais completo, independente disso. Então, no fundo, nós, como empregadores, digamos assim, dessa população, né, desse grupo né, de foco de jovens, nós temos que ser pragmáticos, porque o que a gente quer é a melhor pessoa mesmo para fazer a diferença para a empresa. Então, esses critérios são formas práticas de fazer esse processo seletivo, porque você também precisa fazer um processo seletivo. Se você tem 30 mil pessoas, Claro. você precisa ter algum tipo de lógica, inclusive para ser justo, né? Porque você tem que tentar ser justo. Você, Cláudio, passou por um programa de trainee para começar a sua carreira? Não passei. Eu ingressei já na empresa, Como é já que você entrou contratado. na sua primeira empresa? Você Olha, entregou currículo? Como é que foi essa caminhada? o primeiro emprego que eu tive foi na Brahma, né, na época, a cervejaria aqui, eu entrei aqui no Rio de Janeiro e eu me inscrevi em vários programas de trainee de outras empresas. Acabei não passando em outros programas que eu tentei e nesse programa da Brahma, que não era um programa de trainee, eu entrei porque eu me inscrevi em um programa de trainee de uma consultoria de RH e como meu nome estava no banco de currículos, eles acabaram me chamando para esse processo seletivo lá na Brahma, que não era um programa de trainees, mas foi a empresa que eu entrei para começar a minha carreira. E, curiosamente, você, por formação, é engenheiro, mas Engenheiro hoje químico. está dedicado a recursos humanos. Como foi essa virada na carreira e o que você identifica como tendo sido importante para você, que pode servir de exemplo para quem está nos acompanhando e está pensando nesse início de carreira também? Olha, Milton, eu acho essa pergunta muito interessante, assim, discutir sobre esse tema. Eu sou engenheiro químico, trabalho na área de recursos humanos já tem alguma coisa como 13 anos. Eu gosto muito da área de recursos humanos e sempre achei que a minha formação técnica, né, na área de exatas, na verdade, sempre me ajudou muito dentro do meu desempenho das minhas funções. Porque qualquer área, eu diria, de uma organização, ela precisa dos dois lados. Ela precisa de um lado, digamos assim, mais pragmático, mais exato, né, mais racional, assim como precisa de um lado emotivo, você tem que gerenciar pessoas, você tem que motivar as pessoas, você tem que entender seus anseios, você tem que atuar como líder, né? Então, e aí, especificamente falando sobre essa questão da formação, escolher a sua carreira quando você se inscreve no vestibular, né, para um jovem de 17 anos, na verdade, quase que desumano, né? Então, o que eu falo sempre para os trainees, né, para as pessoas que eu lido, é que, na verdade, você vai descobrir a sua carreira ao longo da sua carreira, né? Você, com a experiência, né, de fazer as coisas, de se sentir motivado, de aprender, de lidar com líderes que sejam referência para você, é assim que você vai, na verdade, guiar a sua carreira. Então, o que eu acho que os jovens eles têm que manter a sua cabeça aberta, assim, né? Ter a vontade de conhecer, ter curiosidade, interagir com as pessoas de outras áreas, olhar para os lados, assim, não necessariamente buscar trilhar uma carreira que seja só de uma direção, né? Quanto mais você conseguir buscar ter movimentos laterais na sua carreira e buscar fazer coisas diferentes, né? Com certeza você vai estar se formando como um profissional mais completo para o futuro. Você falou no início dessa nossa conversa que o jovem também é que vai escolher a empresa na qual vai trabalhar, quer dizer, porque ele define
ao participar de um programa de trainee, uma identificação com aquele grupo, com aquela empresa, com aquela área. Esses jovens têm que procurar empresas que lhe ofereçam, por exemplo, um plano de carreira, um plano de ascensão dentro da sua vida profissional? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que hoje, cada vez mais, né, no mundo corporativo, as pessoas buscam ingressar em organizações que se preocupem com isso, né? Se preocupem em ter processos claros para definir sua carreira. E não, eu não diria plano de carreira, Milton, porque plano de carreira é um pouco associado a exército, né? Daqui a 3 anos eu vou ser sargento, passa mais 4, eu vou ser major e sei lá, assim por diante, né? Na Mas verdade, no final das contas, quando a pessoa entra na empresa, todo mundo pensa em ser o general, de é. 5 estrelas ainda. Mas a questão aí é o tempo, né? A questão é só Claro. o tempo pré-definido, né? Na verdade, o que eu gosto de falar é trilha de carreira, né? Você, na verdade, como eu estava falando na pergunta anterior, você vai guiar a sua carreira, né? O quanto mais você tentar buscar novas experiências e, logicamente, em cada oportunidade que você tenha, você tem que performar, né? Você tem que entregar o resultado que é esperado de você. Agora, quanto mais você conseguir, né, guiar a sua carreira, mais você vai conseguir crescer dentro da organização. Então, eu gosto de falar de trilha de carreira. Por quê? Porque a empresa ela precisa dar, né, para os profissionais, né, participantes daquela organização, um processo estabelecido, um processo organizado, onde você possa avaliar desempenho, onde você possa avaliar aderência à cultura, onde a sua performance seja avaliada não só, né, por uma pessoa, mas por um colegiado, para que você elimine distorções na sua avaliação. Então, a empresa oferecer para você essa organização é muito importante. E, logicamente, outro ponto muito importante é você buscar uma organização vencedora, que vai crescer, que vai conquistar novos mercados, que vai, né, garantir a continuidade dela no futuro. Então, buscar uma organização vencedora é muito, muito importante, porque ela vai. Se a empresa continua, você também continua junto com ela. Cláudio, qual é a oportunidade, por exemplo, de quem entra lá na Andrade Gutierrez, no grupo Andrade Gutierrez, através desse programa? Essa é a 3ª edição, então vocês já fizeram 2 programas de trainee. Os que entraram lá no primeiro programa, eles continuam trabalhando lá? Você tem esse levantamento? Todos, né? Até agora a gente não teve nenhum desses. Foram 18 trainees no primeiro ano e 23 no segundo ano. E até hoje todos estão lá. Todos trabalhando. permanecem Todos lá. permanecem. E todos sonhando em ser general. Com certeza, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que, muitas vezes, até segurar um pouco a ansiedade, né? Porque, gente, por mais que a gente crie todas essas condições de formação, o jovem também tem que aprender. Ele também tem que botar a mão na massa, ele tem que ir lá, ele tem que conhecer a realidade. Então, é um processo, sim, de intenso, de formação, mas que também tem seu tempo para acontecer. É difícil eu definir, assim, em poucas palavras, o que é o profissional do futuro? Eu diria que é difícil, sem dúvida, porque eu também não sei, né? Eu espero que eu seja um deles lá na frente. Mas eu diria que, como eu falei antes, acho que é um cara curioso, né? É um cara antenado, né? Cada vez mais a gente vê, né, a quantidade de informação que nos chega. Cada vez mais você tem que conseguir extrair informação de diversos, né, mídias, você tem que conseguir conectar tudo isso. E eu diria também, o Milton, ele é um cara que é um líder, né? Ele tem que estabelecer relacionamento com as pessoas, né? Ele tem que saber viver dentro de um grupo, né? Ele não pode ser nem ser paternalista, nem pode ser carrasco. Ele tem que buscar saber cobrar, mas ao mesmo tempo saber reconhecer as pessoas, né? Ele tem que criar um ambiente que as pessoas queiram trabalhar ali, né? Eu acho que esse é o grande diferencial desse profissional do futuro, desse líder do futuro. É alguém que cria um ambiente que as pessoas se sintam motivadas a performarem e juntas construir uma empresa melhor. Tá certo. Cláudio Gonçalves Mendonça Santos, quero agradecer a sua gentileza aqui de conversar conosco, falar um pouco, trazer um pouco das características deste programa de trainee, um pouco de esperança para esses jovens que estão aí saindo da faculdade ou aqueles que ainda estão na faculdade e daqui a pouco estarão se deparando com o mercado de trabalho. Um bom dia para você. Obrigado, Milton. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. Cláudio Santos é vice-presidente de Gente e Gestão do Grupo Andrade Gutierrez. A você que participou aqui deste Mundo Corporativo, o nosso agradecimento também.
Lembrando que você pode levar essa discussão para as redes sociais. Aliás, se você quiser ir lá no LinkedIn, tem o grupo Mundo Corporativo da CBN, você se inscreve lá e discute com seus amigos e com outros profissionais sobre o programa de trainee, sobre o próprio mercado de trabalho. A nossa ideia é essa, provocar essa reflexão em você, para que nós possamos avançar juntos. Combinado? Até uma próxima oportunidade aqui no Mundo Corporativo.